Boa noite, Bia. Muito obrigada por conversar conosco hoje. Eu sei que tu estás com a garganta com um pouco de dificuldade, então vou fazer uma live rapidinho para atualizar o pessoal aqui no Rio Grande do Sul, né, e as pessoas do Brasil inteiro que nos escutam sobre essa questão muito sensível de liberdade. E eu estava tentando te marcar antes no Instagram para compartilhar a nossa live. Tá impossível, Bia. Exatamente. Começa por aí já o tema, né? Eu sou imarcável. Segundo o Instagram, eu faço muita fake news sobre vacina. Só um minutinho. Realmente, essa aqui. Realmente, eu pedi para fazer um chazinho para mim, para ver se me ajuda, e põe um pouquinho de mel. Realmente, durante a pandemia, eu lutei muito pela liberdade, pelas garantias fundamentais, não é? Que as pessoas pudessem optar se queriam ou não tomar vacina, se queriam ou não vacinar seus filhos, se queriam ou não ser obrigadas a usar máscara, especialmente quando você vê que eles obrigavam pessoas a usarem máscaras em ambientes abertos, né? É claro que num ambiente fechado, às vezes, você poderia até. A gente não sabe direito o que é isso, mas depois que se provou que havia, que não havia, né? A máscara não tinha realmente, ela não inibia a transmissão, né? Eu preferia não estar em locais com aglomeração do que estar lá com uma máscara. Então, eu lutei muito pela liberdade, daí o Instagram não gostou, entendeu? O Instagram achou que eu faço muita fake news, proibiu que eu fosse marcada, isso já tem mais de um ano, eu estou na justiça, ainda mais num ano eleitoral, aí o juiz de primeiro grau entendeu que não havia nenhuma urgência, não me deu a liminar, nós recorremos, estamos aguardando. E não só o Instagram como não gostou, como o Supremo também, né? Eu estou em 3 inquéritos. É esse tipo de coisa, né? A gente que luta, bota a cara, tapa, viu, Paula? A gente que se expõe, a gente paga um preço. Mas eu prefiro pagar o preço e continuar lutando do que me omitir, me recolher e ficar me autocensurando, né? Exatamente. E até eu conversei com o pessoal hoje, disseram que até os moderadores de uma página que estavam postaram um vídeo teu, Bia, sobre a questão da soberania nacional. Todo mundo ficou num gancho no Facebook, em função daquele vídeo teu. Então, sobre acho que é uma soberania nacional. Não sei nem qual vídeo que é, mas eu falo sobre isso. Por exemplo, deve ter sido um que o Lula disse que queria que houvesse um governo global que decidisse todas as questões, por exemplo, sobre saúde, pandemia, que não tivesse que passar pelo Congresso. Aí eu comentei isso, né? Falei que a de segurança nacional, que é a questão das eleições, a transparência nas urnas, né? Que é uma preocupação gravíssima, está todo mundo enlouquecido. E aí, como é que vai ser, como é que não vai ser? E a gente, pelo que, né, os iluministros vieram falando, Bia, é uma preocupação que todo mundo tem, então eu faço questão de a gente trazer esse assunto, né, de forma, aí, conforme tu achares mais adequado, trabalhar, porque as pessoas estão muito preocupadas com relação a isso, né? Então a gente está fazendo esse movimento para levar as pessoas para a rua no dia 7 de setembro, por liberdade, né, para que a gente tenha transparência no pleito eleitoral, e a gente gostaria de te ouvir também. Pois é, inclusive o presidente Bolsonaro convocou todo brasileiro a ir para a rua no dia 7 de setembro, lutar pela liberdade. Essa é o grande mote, né? A nossa liberdade. Sem liberdade, meu amigo, não há mais nada. Né? Eu conheço pessoas que viveram em países comunistas. A Zoe Martinez, por exemplo, uma querida amiga, veio para cá criança, mas viveu as dores do comunismo, e o presidente falou: vamos lutar, evitar que o povo brasileiro passe pelas dores do comunismo. A minha cunhada foi criada na Geórgia, União Soviética, antiga União Soviética, e viveu, assim, sob um regime de ferro, né? Então, ela tem verdadeiro horror do comunismo. Todo mundo que experimentou o comunismo conseguiu se livrar, coisa que é muito difícil. Ninguém se livra fácil. Tem verdadeiro horror. Então, por que nós precisamos passar por isso, né? Vamos lutar para evitar. A gente pode ter inteligência, massa cinzenta para aprender
com o erro dos outros, aprender com a história dos outros, olhando para o vizinho, conhecendo a história do mundo, né? A gente não precisa deixar acontecer com a gente. Afinal de contas, eu vejo isso, né? Se por acaso o presidente Bolsonaro não for reeleito e vier um Lula, o Brasil vai estar condenado e serão as próximas gerações condenadas, sabe? Não é só a gente, são filhos, netos, bisnetos, talvez tataranetos. É uma desgraça total. E, Bia, tu vê alguma movimentação dos deputados agora, que acredito que boa parte já tenha se dado conta da gravidade da situação? A gente vê uma movimentação do pessoal do Centrão muito pró-presidente Jair Bolsonaro, pró-liberdade, nesse sentido de tentar nos ajudar a garantir um pouco mais de liberdade de expressão agora nesse período eleitoral, para a gente não ser atropelado pela censura nas redes, ou não existe essa discussão aí na casa? Assim, é um pouco difícil, sabe? Porque acaba que vira um tema, como o pessoal gosta de chamar, da ala ideológica. Então, a esquerda querendo reprimir e a gente lutando pela liberdade. E eu acho que o centro fica mais. Você tem algumas pessoas, claro, dos partidos mais do nosso lado, outros parecem que não enxergam muito. Eu não sei o que acontece, que as pessoas não enxergam o perigo. Mas, hoje, Bia, a base do governo é a maioria hoje. Então, vou dizer para você, nós conseguimos evitar que fosse aprovada a urgência daquela lei da mordaça, o Orlando Silva é o relator, nós conseguimos fazer com que eles perdessem por 8 votos. Mas te digo, foi um trabalho de bastidor, de muita atuação, eu atuei muito ali, mas posso te dizer, atuei muito. Se é uma coisa que eu carrego, é essa convicção de que eu e o deputado Eduardo Bolsonaro fomos os dois que mais trabalhamos para que esse projeto não fosse aprovado. Uhum. Tu és um motivo de muito orgulho para a gente, Bia. A gente teve a oportunidade de fazer uma homenagem para ti aqui no Rio Grande do Sul, pelo reconhecimento do teu trabalho, e somos muito gratos por toda a tua luta aí na Câmara dos Deputados e à frente da CCJ também. Eu ia te dizer que eu assisti um vídeo do Maynard ontem, que ele fez aquela declaração absurda, fez um post no Twitter, né, gente doente, com uma manchete da Michelle Bolsonaro, do antagonista, porque ela estaria fazendo uma pregação evangélica, o que também não é verdade. Né? Peraí, mas isso seria doença? Então, doente, né? Doente da alma é ele, Bia. E aí eu vi um vídeo, fui procurar algumas manifestações dele mais antigas, né? E ele dizendo que ele vai comemorar se o Bolsonaro perder para o Lula, e vai comemorar também se o Lula perder. Então a gente vê que essas pessoas elas estão completamente afastadas da verdade, completamente cegas, não tem fundamento um negócio desse. E me admira muito quem fica dando ouvidos, né, ainda, e não saber, tem muito isentão, né, Bia, aqui a gente fala, o pessoal que fica assim, faz cara de nojinho com o presidente Bolsonaro, e não tem essa dimensão, essa noção do que tu falaste, né, com relação que é ou o caminho da venezualização do Brasil, né, a gente vê na Argentina a tragédia que está, ou liberdade. Eu ouvi uma frase esses dias do Paulo Cursino, que é um roteirista de direita, né? Uma coisa rara. Ele diz o seguinte: é melhor um governo imperfeito do que um governo inaceitável, não é? Então, o pessoal fica buscando defeito no Bolsonaro. Gente, olha o que tem do outro lado, sabe? Então, é isso mesmo, o Cursino tem razão, gente. 1000 vezes um governo imperfeito do que um governo inaceitável. Exatamente, exatamente. Esses dias, falando em liberdade, né? Eu ouvi uma reflexão também da Valéria Scher, que é uma grande guerreira pela liberdade. E ela falou o seguinte, que nessa pandemia, Paula, a gente conseguiu descobrir quem seriam aquelas pessoas que lá atrás quem seriam aquelas pessoas que teriam dado abrigo, escondido, ou teriam entregado Anne Frank. Cara, eu achei isso demais, né? Porque é verdade, cara, nessa questão da pandemia, vários tiranos apareceram e muita gente do povo aplaudiu tiranos. Muita gente do povo
perseguiu aquelas pessoas que estavam lutando pela liberdade, né? As pessoas se deixaram contaminar, né, por tiranetes, se deixaram levar pelo medo, resolveram aceitar o controle, se submeteram a controle. Eu acho isso muito perigoso. Pois é, Bia. E aí também uma preocupação muito grande que muitas pessoas achavam que era a teoria da conspiração, a Agenda 2030, o avanço desse governo globalista, né, de eles quererem atropelar a soberania nacional dos países, colocando hoje, a gente tem nas empresas, tem no Supremo Tribunal Federal, eles colocando sempre em primeiro lugar essa Agenda 2030 e nas empresas a Agenda ESG, né? Então eu gostaria também de conversar contigo a esse respeito, porque muita gente, às vezes nunca ouviu falar, eles vendem com um discurso bonitinho, mas que no fim das contas eles querem colocar todas as decisões do nosso país, né, num grupo fechado, como fizeram durante a pandemia com a OMS, mandando em todo mundo. E olha, o Bolsonaro, o Brasil não aceitou. O ministro Queiroga, que esteve lá quando eles fizeram o encontro, o Brasil não aceitou deixar nas mãos da OMS as decisões. Eles queriam ali que a OMS saísse lá com esse poder de decidir e os países serem obrigados a acatar. Agora nós estamos vendo essa história aí do monkeypox, né? A varíola do macaco. A varíola do macaco, que é algo que é transmissível somente com contato físico muito forte, com relação sexual, especialmente homossexual, não é transmissível pelo ar, e eles estão querendo a volta da máscara, do distanciamento social, e ainda querem obrigar a vacina para isso, tá? Sem nenhum, assim, nenhum elemento científico, nenhuma evidência científica, pelo contrário. Então, gente, o que eles querem? Eles querem impor o controle à tirania, eles querem o controle total da população. E eu falo para aquelas pessoas que tiveram muito medo. Gente, todos nós vamos morrer um dia. A gente não pode viver dominado pelo medo da morte a ponto de não viver. Então, assim, todos nós perdemos amigos e parentes para a pandemia. A pandemia foi muito triste. Ninguém duvida disso. A gente sente muito. Só que nós não podemos cometer os mesmos erros que foram cometidos, porque no início ninguém sabia do que se tratava. Mas agora sim, a gente já sabe do que se trata. E tem que tomar cuidado? Tem que se cuidar? Tem. Tem como você prevenir. Tem como você fazer um tratamento logo no início. Tudo que foi negado e que hoje se sabe que muitas mortes poderiam ter sido evitadas se tivessem permitido aos médicos, tá, que tivessem cuidado dos seus pacientes e não obrigado as pessoas a ficarem em casa até sentir falta de ar. Então, gente, foi tanta coisa feita errada e tantas pessoas se deixaram dominar pelo medo. Meus queridos, vamos pensar, sabe, que o medo é um péssimo conselheiro. Não vamos deixar que governantes ditem as regras daquilo que a gente pode ou não fazer. Da nossa vida, nós podemos escolher muito melhor do que governantes, sabe? O que fazer com os nossos filhos. Vamos tomar cuidado, gente, porque mais ataques virão e a gente precisa estar vacinado contra a tirania. Exatamente, Bia, exatamente. A gente tem ouvido muito de pessoas aqui, né, a possibilidade deles tentarem voltar com esse assunto, usando a varíola do macaco ou alguma outra doença agora no período eleitoral para trancar as pessoas em casa de novo, impedir essa movimentação massiva que o Bolsonaro, por qualquer lugar que ele vá, a gente sabe que arrasta uma massa de pessoas, né, que estão ali para apoiar, enquanto candidato lá, pré-candidato, né, do lado de lá, não leva ninguém, nem com mortadela, nem com gasolina paga. Então, a gente tem essa preocupação e é importante alertar as pessoas, porque se eles voltarem com esse discurso de impor o medo e o pânico, as pessoas já podem pensar melhor e ver como foi a manipulação da mídia, né? Todas as coisas que o presidente Jair Bolsonaro nos falou ao longo de todos esses anos, né, Bia? Desses 2 anos de pandemia, que tinha que cuidar da saúde, mas que também a gente não podia fechar as coisas, que não ia resolver, que não seria a solução. Tanto que os países que mais fecharam não tiveram resultado para salvar mais pessoas, foi o oposto,
né? E os números estão aí e não nos deixam mentir. E aí também a gente falando que, apesar de toda essa tristeza, né, em função da pandemia, agora essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que afeta o mundo inteiro, as pessoas dizem, ai, mas tem que voltar o petista lá, o maior ladrão das galáxias, porque naquela época a economia ia bem. E aí eu estava olhando uns dados agora, Bia, no período de 14 anos do PT, eles abriram 8 milhões, eles não, né? No Brasil tiveram 8 milhões de empresas abertas. No governo do presidente Jair Bolsonaro, foram 8 milhões e 100 mil empresas em 3 anos e meio de governo, até junho, com toda essa desgraça, sabe? Então, é muito difícil a gente conceber que as pessoas não estejam vendo essa realidade e caiam em narrativa. Então, eu não acredito nisso, Bia. Foi tanta coisa boa, tanta coisa acertada que esse governo fez, isso sem poder governar direito. Isso com pandemia, gente. 2 anos, um governo de 4 anos com 2 anos de pandemia. 3 anos e meio até agora, né? Com 2 anos de pandemia. E com guerra. E a inflação, né, assim, do Brasil menor do que a dos Estados Unidos, menor do que de outros países. O desemprego em nível, assim, com menos de 2 dígitos. Quando é que se viu isso? Sabe? Então, é só não querendo ver, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Agora, o problema é que a mídia não mostra, a gente usa as redes para mostrar, e eles ficam censurando as nossas redes, nos botando em shadowban, tirando o nosso alcance. Aí, muitas vezes a gente fica falando para convertido já, você não consegue mostrar para os outros. Por isso que a gente tem que, cada um aqui que nos ouve, Paula, tem que levar informação para 5, 10 pessoas da família, do seu ambiente de trabalho, dos seus relacionamentos. Não pode ficar também só falando sempre com as mesmas pessoas, sabe? Porque as pessoas, elas se ressentem de falta de informação, informação verdadeira, porque tudo que a gente mostra é taxado de fake news. Eu tenho dito que fake news são verdades inconvenientes. Uhum. Sim, Bia, e até em 2018 vocês lutaram agora, né, tu e o Eduardo, em função dessa lei que eles queriam colocar um cala-boca em todo mundo. Em 2018 aconteceu a mesma coisa, eles tentaram fazer esse movimento para calar as pessoas e naquela época não prosperou, assim como, graças a Deus, agora também não. A diferença é que realmente as mídias sociais, elas estão fazendo isso, né, estão tendo lado, estão servindo como redes editoriais na Exato. prática, né, porque o lado de lá, a gente viu o que aconteceu no Twitter, por exemplo, quando o Elon Musk disse que ia comprar, eu ganhei e fiquei estagnada com os meus seguidores um tempão, e aí foi só sair aquela notícia e comecei a ganhar seguidores todos os dias, dobrei o meu número de seguidores aí em 2 meses, então é inacreditável. Né? Comigo aconteceu a mesma coisa, eu tinha um número fixo, 1.100.000 há um ano. Aí, quando o Elon Musk disse que ia comprar, eu rapidinho passei para 1.400.000. Uhum. Tem 300 mil seguidores. Vamos Exatamente. Vou, né? E agora ele já falou que não vai mais comprar. Uma pena, porque realmente era, assim, uma esperança da gente ter um pouco mais de liberdade nas redes, né? Eu abri minha conta no Getter, eu não sei se tenho você está usando. Getter, eu uso o Getter, tá? Tô lá, uso o Getter, mas infelizmente ainda falta muita gente para lá, né? A gente tem que usar as outras redes também. Mas faz falta porque a gente, como parlamentar, o Getter as redes são uma expansão, né, do nosso mandato. Pois é, Bia. Bom, eu não quero te segurar aqui muito tempo, tu estás com a tua garganta ruim, tem as tuas agendas. Muito obrigada, espero que a gente possa conversar mais vezes, trazer notícias aí, o teu sentimento, a tua análise do cenário que a gente está passando, né? E chamar todo mundo para o dia 7 de setembro para a gente fazer a maior manifestação da história deste país. Obrigada, muito obrigada pelo carinho, Bia. Você também é uma mulher muito batalhadora, muito guerreira. Já tive a oportunidade de estar com você algumas vezes pessoalmente, também te acompanho o seu trabalho e espero que você tenha todo o sucesso, tá? Em tudo que você desejar alcançar, porque você é uma pessoa que eu espero ver sempre na vida política, para poder
continuar lutando pelo povo aí do Rio Grande do Sul, que tem muita sorte de ter uma mulher como você, tá? Então, um beijo grande. Fica com Deus e conta comigo. Tá bom, um beijo, querida. Muito obrigada. Um beijão. Tchau, tchau.